Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar com vocês as minhas dicas de economia que eu uso aqui na minha casa e que tem dado muito certo. Sem muita enrolação, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar isso daqui, olha, que eu uso para colocar na roupa, né, que é aquele potinho do amaciante. Eu coloco aqui um pouco menos da metade de amaciante e o restante eu preencho com vinagre de maçã, ó, vinagre de álcool. Para quem não sabe, o vinagre de álcool ajuda, né, a desinfetar as roupas, tirar as bactérias e tal. E também ele não deixa cheiro nenhum. Então eu misturo um pouco, aí o amaciante fica com cheiro bem mais potente. Gasto menos amaciante. O meu amaciante aqui dura em torno de uns 3 meses, 3 meses e meio, mais ou menos, fazendo isso, né? E o vinagre é bem baratinho, né? Tem umas marcas que é R$ 3,50, 4, até R$ 5, que eu já achei. A outra medida que eu uso também com vinagre é esse potinho aqui de medidor, ó. Que ele tem as mls e tem a quantidade de colheres aqui. Não sei se vai focar muito na câmera. Hoje a minha câmera parece que tá um pouco embaçada. Então eu uso quando eu quero utilizar uma quantidade maior, né, de vinagre, né? Quando eu tô manuseando lá a carne, fazendo umas coisas para desinfetar a pia, né? Aí eu coloco aqui as medidas aqui do vinagre. Tá faltando um potezinho aqui, que é o pote que eu uso para fazer arroz. Mas é tipo esse pote aqui também, gente, só que ele é um pouquinho mais baixo. Então, eu uso as medidas aqui de acordo com a quantidade de pessoas que tem em casa, né, para poder fazer o arroz. Então, eu coloco aqui 2 medidas, 3 medidas, né, que aí dá para o almoço e dá para janta, para não sobrar e não desperdiçar. Então, eu uso esse daqui. A outra dica que todo mundo já sabe, que é você usar o produto até o final. Aqui, olha, tem um restinho, tinha um restinho desse shampoo aqui, aí eu misturei com água, né? Aí ainda dá pra usar mais umas 2 vezes. Já usei uma vez, aí falta mais umas 2 vezes, dá pra usar ainda. Que aí usa até o finalzinho, até a última gota mesmo. E essa pasta de dente aqui eu deixei o exemplo aqui pra vocês, porque ainda tem, né? Então, deixa eu ver se vai dar pra ver, ó. Sei, ó. Aqui, olha, ainda tem lá dentro, né? Então eu uso assim. Aí quando não der mais pra espremer aqui, aí eu vou cortar e passar a escova de dentes aqui. Uma outra coisa que eu utilizo também até o final, muito tempo atrás eu não fazia isso, eu jogava fora, por incrível que pareça, é batons, olha. Esse batom aqui ainda tem, ó, dá pra ver, ó, que ele é transparente, que ainda tem muito aqui, né? Então, eu uso uma embalagem de um outro batom que já acabou o líquido, ó, que secou aqui, ó. O ruim do líquido é isso, né? Que não dá pra você abrir ele, né? Pra poder utilizar esse daqui, esse plástico aqui, não sei como que quebraria. Então, eu tiro aqui e passo. Inclusive, eu até misturei, olha. Eu passei ele hoje com esse outro aqui que eu tenho, ó. Esse aqui é o... da Boticário, ó. Aí eu passei esse daqui, ó, tá até sem ponta. Não tá focando. Mas tá sem ponta. Mas aí eu utilizo com esse daqui e dá super certo, né? Aí eu faço assim, tem um outro batom também, eu não sei onde é que ele tá, que também tá assim. Aí já tem um tempão que eu tô usando e vou usar até a última gotinha dele. Os próximos aqui que eu também utilizo são esses medidores aqui, olha, que fica lá na cozinha, na janela, ó. Tem alguns que tá até sujos. Esse daqui eu uso pra... esse outro aqui, ó. Esse daqui eu uso para bicarbonato, as medidas de bicarbonato que eu coloco para lavar roupa, para lavar o banheiro. Então, tem as medidas de cada um, né? Aí tem esses outros aqui também que utilizo como medidas para pegar outras coisas. Então, cada um deles eu estou utilizando e tem funcionado bastante. As coisas têm durado mais, não tem tido mais aquele desperdício. E tem essas medidas aqui pequenas também, quando é para algum outro tipo de coisa, para fazer
bolos, para fazer sobremesas, né? Aí, de acordo com o que tá pedindo lá na receita, eu utilizo esses daqui e essa xícara aqui, ó, que ela é de 200 e um pouquinho, né? Então, para fazer as receitas, eu utilizo essas xícaras. Então, as minhas medidas de economia são esses medidores, usar as coisas até o final, que é uma dica muito óbvia, mas muitas vezes a gente acaba deixando passar e acaba desperdiçando, jogando a embalagem fora e da maioria das vezes ainda tem um restinho de produto lá que dá para ser utilizado. Isso vale para creme de cabelo, vale para óleo, vale para produto de pele. Então, muitas vezes é necessário abrir a embalagem para você reutilizar até o final. O fato da gente jogar a embalagem fora com algum produto, você está jogando também o seu dinheiro fora. Outra coisa que eu utilizo também é spray borrifadores também para poder borrifar, né? Que dá para usar com vinagre, dá para usar no cabelo. Spray borrifador aqui, ó. Agora ele está com perfume, um resto de perfume aqui. Tem pouquinho, tem esse daqui, ó, que o meu marido tava usando. Só que ele não gostou e deixou aqui pra mim. Mas aqui, antes disso, tinha uma água com um pouquinho de creme, né? Então eu utilizava no cabelo, pra borrifar no cabelo. Então é uma boa dica você usar sprays para alguma coisa que você não precisa usar aquela quantidade enorme, né? Então é só você borrifar. Eu tô precisando até de alguns sprays, uns sprays aqui para casa, né? Que no caso para mim utilizar o vinagre também dessa forma, para produtos de limpeza como multiuso é muito bom também. E está em falta. O que eu tinha aqui que era maior, que era para usar na cozinha, ele acabou estragando esse negocinho dele aqui, ó, e não tinha como consertar. Aí eu fiquei sem. Uma outra forma de você economizar também com medidas é utilizando os produtos de cabelo na quantidade ideal para ser utilizado, né? Que é a quantidade ideal para você utilizar o shampoo, o condicionador, a máscara, o óleo capilar, o protetor térmico. Então, eu anotei aqui a quantidade exata que a gente precisa utilizar, que no caso o shampoo é uma moeda de R$1, né, que você precisa utilizar, porque é para lavar o couro cabeludo. Na segunda vez, você pode utilizar uma moeda de 25 centavos. O condicionador é uma moeda de 5 centavos para você passar, né, do comprimento às pontas. O protetor térmico também é uma moeda de 5 centavos. E o óleo reparador é uma moeda de 10 centavos. E agora, com exceção da umectação que a gente olha, que a gente usa o óleo para passar em todo o cabelo, né, gente? Então, uma moeda de 10 centavos não vai dar, né? Porque eu utilizo uma quantidade não muita, aqui meio que enche isso aqui um pouquinho, aí eu uso de um lado, depois uso do outro lado, né? Para poder umectar o cabelo, para ele ficar bem molhado mesmo de óleo, para poder fazer a nutrição. Aí eu faço assim. Aí o restante eu utilizo essa técnica aqui, mas acabou que eu já decorei no olho já a quantidade que usa para não acabar desperdiçando. Então, outra coisa que eu faço é você saber a quantidade certa que você vai passar da máscara, né? Esse daqui é o creme de pentear, mas a máscara antes eu passava errado. No caso, pra gente passar a máscara, a gente tem que dividir o cabelo. Como você costuma dividir aí? Você vai pegar e vai passar assim, ó, em toda a mão, pra depois você passar, ó. Aí você passa numa parte até cobrir tudo que você quer cobrir, né? Aqui é o creme, né, gente? Aqui eu já passei. Vou deixar o creme aqui. Aí você faz como você tem costume de fazer, né? Aí você passa, né, do comprimento às pontas. Se a sua máscara for de passar aqui, né, no couro cabeludo, porque tem algumas máscaras que podem passar aqui. Sim, aí você economiza o produto e distribui o produto pelos fios do cabelo todo, né? Com o cabelo molhado, né? Então você pode fazer assim. E o creme de pentear você passa conforme a finalização que você quer.
que você quer aplicar no seu cabelo, né? Eu não passo muito creme de pentear porque eu não gosto que o meu cabelo fica muito enrolado. Eu gosto dele assim mais comprido, assim, ó, com os cachos mais soltos, mais compridos, porque aí ele fica maior, né? Eu não gosto daquela finalização demorada que você demora 1 hora pra poder fazer. Não, eu só gosto de passar assim, molhar o cabelo e passar, né? Aqui eu só passei pra demonstrar pra vocês como que a gente tem que passar a máscara, né? Que é fazendo assim e luvando no cabelo, né? Porque senão você acaba usando muito. E eu usava muito, pegava aquela quantidade, aí tacava no cabelo. Aí pegava mais, tacava no cabelo. Aí pra você usar como máscara é assim, aí a sua máscara dura mais, né? Outras duas coisas que eu tinha esquecido, que eu uso, as outras coisas, que é essa colher aqui de sopa, porque para muitas receitas tem colheres de sopa, e essa outra colherzinha aqui que eu uso como colher de chá. Eu tenho uma colher própria de chá, mas eu não sei onde é que eu pus ela. Aí eu uso essa daqui, ó. Essas duas também como medidas. A outra dica que eu comecei a usar muito aqui na minha casa é ler o rótulo dos produtos. Na maioria dos produtos vai estar escrito no rótulo dele como que se utiliza, a quantidade que você vai usar e a maneira que você deve armazenar, seja para comida, seja para produtos cosméticos e também até para as roupas na etiqueta vem falando, né? Como que você deve lavar, como que você deve colocar para secar, se no sol, se é à sombra, se você pode usar o ferro, se não. Então, todos os produtos têm escrito no rótulos como que você deve utilizar eles. Porque quanto mais a gente lê os rótulos, a gente vai estar preservando o produto por mais tempo, então ele vai durar mais. Se é uma roupa, ela vai durar mais. Se é um alimento, vai ser multiplicado, né? Porque vai dar para você fazer direitinho, a quantidade direitinho. Então, ultimamente, o que eu tenho feito é ler o rótulo para saber como que se utiliza o produto. Um exemplo muito bom que é do macarrão, que antes eu só deixava lá e ficava olhando se estava mole, se já estava bom, mas só que no pacote de macarrão vem escrito, né, se você quer ele mole, se você quer ele super mole, se você quer ele duro, se você quer ele meio duro, então vem falando a quantidade de tempo que você tem que deixar para você conseguir o macarrão que você quer. A mesma coisa do ovo também, tem a quantidade de tempo de cozimento para você conseguir o ovo que você quer. Se você quer ele mais duro, se você quer ele mais molinho. Então, tudo tem um tempo, tem um jeito de utilizar para você conseguir mais benefícios daqueles produtos. Isso vale para tudo, igual eu já falei aqui, para alimento, para cosméticos, para roupa. Servem as unidades de medida, né, para você conseguir fazer as receitas certinho. Tempo, a gente vai conseguindo fazer tudo no olho, né, de tanto a gente fazer, a gente vai conseguindo utilizar até mesmo sem fazer, utilizar as medidas. Aí depois você vai aprimorando da sua forma, entendeu? Se você quer fazer uma quantidade a mais, aí você já consegue ver quantas colheres você tem que colocar, o que que você tem que usar para conseguir uma quantidade maior. E por último aqui, é uma das dicas que eu mais gosto, é que você não precisa esperar a água borbulhar para ela estar fervida. Então eu utilizo muito isso daqui, quando eu vou para ferver alguma coisa, entendeu? Principalmente o café. Aí eu não espero a água borbulhar para poder já passar o café. Assim que surgem as bolinhas, já indica que a água já chegou na fervura, entendeu? Aí eu já desligo o gás e já coo o café. Aí assim eu economizo mais gás e a água já está fervida. Então, uma das dicas que eu utilizo muito aqui na hora de fazer a comida também, questão das coisas chegarem à fervura. Essas são algumas das dicas de economia que eu uso na minha cozinha, que eu uso com os meus cosméticos, que eu uso aqui no meu dia a dia. Mas aí você pode pegar essas dicas se você não tem o costume de fazer elas, porque são dicas muito óbvias, mas acaba que a gente vai no decorrer do dia, tantas coisas para fazer que a gente acaba deixando essas coisas de lado, porque muitas dessas dicas aqui eu não fazia aqui em casa e eu acabava desperdiçando, jogando embalagens com produtos ainda fora, né? Porque já tinha acabado, né? Aí eu jogava fora. Mas com o tempo eu fui percebendo que eu tava perdendo produto, né? Eu tava jogando meu dinheiro fora. Aí eu fazia as receitas sem medir, eu deixava o ovo muito tempo sem olhar o tempo de cozimento, então eu gastava mais gás também. Então hoje em dia eu pratico essas dicas, mas me contem aqui nos comentários quais
Quais dicas que vocês usam de economia nas suas casas? Quais têm funcionando para vocês? E lembrando aqui, gente, que tudo é de acordo com a sua realidade, a quantidade que você necessita usar. Muitas vezes as medidas são para nos guiar, mas se você já tem assim no olho a quantidade exata que você usa, né, você não está desperdiçando só porque você não usa unidades de medida, né? Mas unidades de medida nos ajuda, nos dá uma direção para a gente não perder, né? Para a gente não jogar nosso dinheiro fora, para a gente não desperdiçar o produto, seja ele alimento, seja cosmético, seja até roupa. Entendeu? Isso é para a gente ter mais cuidado com as coisas que a gente tem, para a gente ficar mais atento ao desperdício, porque tudo que a gente desperdiça, tudo que a gente deixa estragar é o nosso dinheiro que está sendo jogado fora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima!